Agora, quanto custa eleger um candidato na base da desonestidade, da troca de favores? O que você vai ver agora é um retrato contundente da corrupção no Brasil, nas palavras de especialistas. Gente que conhece por dentro as tramóias da política. A reportagem é do Marcos Lozecan e do Lúcio Alves. Guarde bem este nome, Cândido Peçanha. Um deputado eleito democraticamente, que faz tudo pelo poder. A compra do voto no dia da eleição. Sai a R$50 o voto. Não tem honra. Político não tem remorso. Política tem conta bancária. Não sabe o que é ter escrúpulos. Existem várias formas de desviar dinheiro público. A partir de agora, você saberá tudo sobre esse político. Só não vai conseguir ver o rosto, porque Cândido Peçanha não existe na figura de uma pessoa só. Cândido Peçanha é um personagem criado pelo juiz de direito Marlon Reis para o livro O Nobre Deputado. É a representação de parlamentares que existem, que ocupam grande parte das cadeiras parlamentares do Brasil e que precisam deixar de existir. Para criar o personagem, o juiz Marlon Reis ouviu histórias reais de mais de 100 pessoas que transitam no mundo político. Entre elas, um ex-deputado federal que vai se candidatar novamente nessas eleições. Não precisa fazer muita coisa para ter o voto, porque a população não tem força nem segurança para contestar nada. E 2 assessores parlamentares que o Fantástico ouviu com exclusividade. Durante muito tempo eu fui militante político, desde cabo eleitoral, assessor, faz tudo. E fazer tudo era também intermediar algumas coisas a pedido dos políticos desonestas? Quando necessário. Eles revelam o beabá da corrupção. Tudo com garantia do anonimato. O senhor decidiu denunciar por quê? Veja bem, se você for no interior, muitas crianças passando fome, casas de taipa, estradas sem asfalto, e isso indigna a gente. Sempre tive consciência disso, só não podia denunciar. Porque quem denuncia morre. Ele mata nem brincando. Com base nesses depoimentos, o juiz, que foi um dos principais defensores da lei da ficha limpa, conseguiu descobrir como nasce, cresce e se perpetua um corrupto na política brasileira. Tudo começa na eleição. E para ganhá-la é preciso ter dinheiro. Muito dinheiro. Para ser eleito é preciso pagar, comprar apoio político e que essa é a base dos gastos de campanha. Uma gastança que faz do Brasil um recordista mundial. Proporcionalmente à riqueza do país, aqui são feitas as campanhas mais caras do planeta. Nas últimas eleições, em 2012, os gastos ultrapassaram 4,5 bilhões de reais. E tem mais, das 5 maiores doadoras de campanha, 3 são empreiteiras. Mas também há quem levante dinheiro por baixo dos panos. Todos os entrevistados, eles mencionavam sempre que é a agiotagem, o uso da agiotagem como fonte de dinheiro para a política, que me surpreendeu. Isso significa que candidatos como Cândido Peçanha recorrem até a empréstimos ilegais. O pior é que tudo terá que ser pago depois da posse. Ele entra para o mandato endividado, ele precisa do dinheiro. Mas como que ele faz para pegar esse dinheiro e jogar na mão do agiota sem ser notada a falta do dinheiro no cofre? Existem várias maneiras de fazer isso. Segundo o assessor, um dos alvos é o dinheiro para a educação. O cara saca o dinheiro e entrega para ele, normal. Mas ele não teria que sacar e comprovar onde gastou? Para quem? Para a Câmara dos Vereadores? Como assim? Se os vereadores são cúmplices. Ou se for o governador, para a Assembleia Legislativa? Que também é cúmplice. Mas tem um Tribunal de Contas no Estado? Que também é cúmplice. O senhor quer dizer que todos são envolvidos? Todos são. É uma máfia. Para as empreiteiras, são criadas licitações fraudulentas, obras superfaturadas. As empresas, elas não doam, elas antecipam um dinheiro que será depois obtido e multiplicado por muitas vezes através de contratos dirigidos, de contratos direcionados.
Um estudo do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro e o PERJ revelou quanto as 10 maiores doadoras de campanha no Brasil em 2010 lucraram nos 2 anos seguintes em contratos com o governo eleito, um valor 20 vezes maior do que foi doado. Uma relação de causa e efeito, não é? Entre o ato de doar e o que pode vir depois, contratos com o poder público. Com os agiotas, o retorno é mais direto e danoso. Aparenta-se uma doação, mas na verdade é um empréstimo, que será pago a duras penas pela sociedade. É incrível o que eles relatam. 10 a 20% ao mês de juros. O agiota diz, o cheque da conta sai, você oferece, quem paga é a população, não é o prefeito. Os moradores de São Pedro da Água Branca, no sul do Maranhão, sentem na pele os efeitos da falcatrua. No momento aqui está faltando um bocado de coisa. Está faltando a merenda dos meninos que eles estão cobrando de nós, não temos. Um levantamento feito por 5 escolas do município de São Pedro da Água Branca revelou que em 2008 houve aqui a maior evasão escolar de todo o estado do Maranhão. Naquele ano de eleições municipais, 35% das crianças abandonaram as salas de aula porque não tinham o que comer na hora do recreio. Ou seja, 1/3 dos alunos simplesmente deixou de estudar. De acordo com a denúncia do Ministério Público, acatada pela Justiça, o dinheiro que era da merenda escolar, que deveria ser gasto nas cantinas das escolas, foi usado para comprar votos. As investigações conseguiram demonstrar que foram feitas diversas transferências bancárias, com recursos públicos para a conta da campanha. Fomos atrás do ex-prefeito Idélcio Oliveira, o Juca, mas não o encontramos. Ele também não foi encontrado pelo oficial de justiça que há 2 semanas tenta informá-lo da condenação. 9 anos e 6 meses de cadeia. Tem dia que passa de semana aqui sem vir merenda. A gente fica, não estuda direito, com fome. Como a despesa costuma ser grande, depois de eleito, o Cândido Peçanha já pensa nos gastos da próxima eleição. O que custaria uma reeleição de um deputado federal? Acima de 5 milhões de reais. Uma fortuna que ele começa a levantar com antecedência. Segundo o juiz Marlon Reis, a maior parte do dinheiro desviado sai de emendas parlamentares. É como deputados e vereadores destinam parte do orçamento público para obras indicadas por eles. Eles vinculam a destinação da emenda à retenção de uma importante parcela do valor daquela emenda. Uma porcentagem que, segundo todas as minhas fontes, é de no mínimo 20%. E que pode chegar a parcelas bem maiores, de 30% e até 50%. Os deputados que eu conheço, todos pegam retorno das suas emendas. Se ele põe 1 milhão, a faixa de uns 300 mil reais fica para a campanha do deputado. Segundo o autor do livro, mesmo depois de desfalcada pela parte que vai para o bolso do parlamentar, a verba ainda sofre outras perdas. O desvio é feito de 2 formas. Uma, o superfaturamento da obra, que é apresentado com valor maior do que realmente deveria ter, ou então com a execução da obra em padrão distinto daquele que deveria ser tecnicamente definido. Além de superfaturar, ainda se constrói abaixo dos requisitos técnicos. Muitas vezes isso é disfarçado de obras que parecem legítimas, sem que saibamos como a obra foi feita, possivelmente com irregularidades e falhas técnicas. A rua Ângelo Vanelli virou o principal endereço do esquema de corrupção descoberto aqui em Blumenau. Um símbolo da troca de obras de ocasião por votos. A rua foi asfaltada às vésperas da última eleição municipal, sem qualquer planejamento. O asfalto foi literalmente jogado aqui. Uma camada tão fininha que, olha, dá até para tirar com a mão. Não resistiu às primeiras chuvas. Foi essa rua que abriu caminho para a investigação do Ministério Público, que levou à cassação de 5 vereadores, 1/5 da Câmara Municipal. O único
único dos 5 vereadores cassados que conseguimos encontrar estava trabalhando. O ex-vereador Célio Dias voltou a ser guarda municipal, ironicamente, um agente da lei. Acordo de manhã cedo, com a cabeça, vou dormir, com a cabeça muito tranquila, porque sei que não fiz nada de errado. E que sou um injustiçado nesse processo. Quem pode julgar o discurso dos políticos e comparar com a realidade é o eleitor. Muitas vezes o sujeito está reclamando de certos políticos aí, né? Seja no Congresso, seja no Executivo. E eu costumo dizer, mas ele não está lá de graça, não. Fomos nós que os colocamos lá. O ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral orienta. Eleitor, examine a vida pregressa, não é? Do seu candidato. Tem gente honesta, sim, aí tem. Agora, tem os aproveitadores, não é? Exatamente esses que precisam ser banidos, né, da vida pública. Aproveitadores como Cândido Peçanha, que graças ao voto consciente pode um dia se tornar apenas um personagem de um livro de ficção.